Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero. Estamos aqui no programa Dicas de Saúde, que educa evangelizando, assim como a missão da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O programa Dicas de Saúde é apresentado por Péricles Vasconcelos. Eu sou médico, clínico e do aparelho digestivo, e o programa tem como objetivo promover saúde. Prevenção de doenças quando tem prevenção, ou pelo menos descobrir cedo com chance de cura, conhecer as doenças mais frequentes, estimular bons hábitos de vida, como higiene pessoal, que é muito importante para evitar doenças, exercícios físicos para todos, dependendo da limitação de cada um, boa alimentação, rica em fibras, grãos, cereais e pobre em gorduras e açúcares, tirar vícios danosos como cigarro, diminuir o álcool e outras drogas. Esse é o objetivo do nosso programa. E acompanhamos as campanhas sobre as doenças mais impactantes, as doenças mais graves. Estamos no Dezembro Vermelho sobre HIV/AIDS. Nosso convidado, Dr. José Maurício Pereira Lopes. Dr. Maurício Lopes é infectologista do SAI, aqui no Juazeiro do Norte. Ele é coordenador da disciplina de infectologia, tanto da Faculdade de Medicina FMJ Estácio, quanto da Faculdade de Medicina do Cariri, FAMED UFCA. Bom dia, Dr. Maurício Lopes. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite. Bom dia, meu amigo Péricles, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Padre Cícero. É um prazer, Péricles, estar por aqui novamente para conversarmos sobre esse tema tão presente, tão importante, tão relevante para todos nós. Podemos dizer cearenses, brasileiros, na verdade todos nós seres humanos, né? Uma doença que é muito impactante no nosso comportamento, então que bom estar aqui para conversarmos sobre isso. No dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial da Luta contra o vírus HIV. E todo mês de dezembro, essa campanha Dezembro Vermelho sobre o HIV. Muitos monumentos estão de vermelhos, espalhados pelo Brasil todo e pelo mundo todo, né? E essa campanha realmente pegou, tal qual o Outubro Rosa, tal qual o Novembro Azul. Dezembro Vermelho, luta contra a AIDS, visando todos os aspectos, medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos. Muito bem. Está aqui comigo também o Mila Anastácio, na operação de som e acumulando o ofício hoje de telefonista, viu? Você liga 3512-2000, ok? 3512-2000, também é o telefone do WhatsApp, 3512-2000. Aí você faz a pergunta para o nosso convidado, Dr. Maurício Lopes, médico infectologista, responsável por controle de infecções hospitalares de vários hospitais aqui da região do Cariri, professor universitário das duas faculdades de medicina e responsável pelo tratamento, diagnóstico e tratamentos das doenças sexualmente transmissíveis e as doenças infecciosas em geral, no SAI, SAI, né, doutor Maurício? Isso. Lá no Estefânia Rocha ainda? Isso, o SAI funciona lá no Estefânia Rocha, ali naquela, a infectologia, né, a entrada é aquela entrada voltada para o Colégio Militar, fica no antigo Estefânia. Aí lá é o tratamento oficial, o tratamento estatal, o tratamento governamental de HIV, hepatite C, e outras doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças infecciosas, não é isso? Isso. Lá tem a equipe que faz todo o atendimento, é uma equipe multiprofissional, então temos o atendimento médico, de enfermagem, psicologia, serviço social, o fornecimento das medicações e toda a abordagem dos pacientes que têm infecção pela HIV e, como você falou, hepatite B, C e outras infecções sexualmente transmissíveis. Lá é feito fornecimento das medicações para o tratamento da HIV, até porque é um tratamento que não é comprado em farmácias, né? Então ele é fornecido pelo Ministério da Saúde quando o diagnóstico ele é bem estabelecido. Exclusivamente tratamento dado pelo governo, né? Uma parceria entre
governo federal, estadual e municipal, não é isso? Isso, exatamente. E não se encontra em farmácia não só medicamentos para o HIV, mas também para hepatites, não existe em farmácia. Isso, não. O paciente que tenha uma dessas infecções, ele tem que procurar um desses serviços para que possa receber o tratamento. Ele não vai conseguir comprar nas farmácias. A história dessa doença, HIV, ela é bem conhecida por a gente, porque eu me formei em 1986. No início da década de 80 veio esse impacto, essa epidemia, muitos casos e os estudos para descobrir que doença nova era aquela que estava acontecendo no mundo. Tinha alguns casos mais antigos, mas a maioria a partir da década de 80. Até que em 83 descobriram o vírus, né? O vírus responsável por essa doença da imunodeficiência humana. E a partir daí veio os medicamentos, os retrovirais. Os primeiros davam resultados irregulares, alguns eram beneficiados e outros não, mas houve um progresso espetacular, maravilhoso, que hoje não é mais aquele coquetel de 10 comprimidos ou mais. Hoje o tratamento, além de ser, vamos dizer assim, mais aceitável, porque são poucos comprimidos, os resultados são muito melhores, Dr. Maurício. Como foi a evolução, tanto do diagnóstico quanto do tratamento das doenças relacionadas ao vírus do HIV? Ler, né, e rever a história da AIDS realmente traz muito aprendizado, né, para a gente. Como você falou, é impressionante o quanto houve de mudança desde que a doença foi identificada. No iníciozinho da década de 80, né, a doença ela começou totalmente desconhecida, tanto que a descrição da forma de transmissão ela veio antes do conhecimento do agente. Então, o que os cientistas descobriram é que ela era transmitida pela via sexual, mas eles ainda não sabiam o que era, nem sabiam que era um vírus, não tinham ideia ainda do agente causador da doença, mas descobriram em 81 que era transmitida por via sexual. Em 83 foi descoberto o vírus. Então, assim, um grande avanço ocorreu na área realmente do diagnóstico. Então, nessa década de 80, de 90, o diagnóstico ele era... Para que ele se estabelecesse, era necessário que o sangue ele fosse enviado para um laboratório, passasse por mais de um teste, e às vezes eram testes muito complexos, demorados, que precisavam de uma estrutura mais complexa, de pessoas bem mais capacitadas. Ao longo da década de 90 e entrando agora no ano 2000, com o surgimento de técnicas chamadas de teste de imunocromatografia, bem conhecidos como testes rápidos, houve um avanço no diagnóstico da população. O que são os testes rápidos, né? São testes em que a pessoa que procura o serviço de saúde, ela procura para fazer esse exame. O exame é feito com uma gota do sangue no dedo, semelhante àquele exame que a gente faz para ver o açúcar, né? A glicemia. Essa gota de sangue ela é colocada numa placa e aproximadamente em 10 minutos já se tem o diagnóstico. Então, assim, o avanço para um diagnóstico que antes, na década de 80, 90, a gente precisava fazer a coleta de sangue e aguardar muitos dias, para o que hoje em dia é feito, né, através de um teste rápido, que em 10 minutos, seguindo um protocolo bem estabelecido pelo Ministério da Saúde, a gente já consegue identificar a infecção, já é um avanço, sem sombra de dúvidas, muito grande. Isso possibilita que a gente consiga identificar um número cada vez maior de pessoas infectadas e que não conhecem a sua condição. Esse é o primeiro grande avanço. O outro avanço, então, é em relação ao tratamento, né? Como você falou, eu me lembro, né, logo também das primeiras vezes que eu comecei a acompanhar os pacientes, alguns utilizavam entre 20 a 30 comprimidos. Por isso o nome coquetel. Era um número muito grande de comprimidos. Eles tomavam 10 comprimidos de manhã, mais uns 5, 6 à tarde, mais uns 10 à noite. Isso entre medicamentos contra o vírus e medicamentos contra as doenças infecciosas oportunistas. E com muitos efeitos adversos no passado, né? Tanto que alguns pacientes que têm o diagnóstico recentemente, quando eles sentam na internet para procurar sobre os efeitos, eles voltam assim, muito assustados, porque muitas vezes encontram informações do passado.
né, achando que vão encontrar aqueles efeitos adversos. O tratamento atual, além de ser mais potente, hoje a gente consegue fazer um bom controle com 2 comprimidos ou só 1 comprimido, a depender da condição do paciente, e com muito menos efeitos adversos. Ou seja, a qualidade de vida é inquestionável, que é muito boa quando a pessoa se cuida. É muito boa a evolução, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, mas os números ainda são alarmantes. Estava vendo, doutor Maurício, para lhe fazer as perguntas, a gente dá uma olhadinha e se assusta, né? Mais de 35 milhões de portadores de HIV no mundo, e desses mais de 35 milhões, apenas pouco mais de 24 milhões já trataram, ou tratam, ou estão assim, falhando, mas fazendo algum tipo de tratamento. Quer dizer, dá uma diferença grande de 24 para 35 milhões ou mais. E casos novos, 1 milhão, mais de 1.700.000 casos novos ano. A gente fica imaginando que vai ter um controle da doença, um controle total, e de repente se depara com esses números alarmantes. Do que se dá, doutor Maurício Lopes, tanto esses casos novos, como esse mais de 35 milhões de portadores, que apenas pouco mais de 24 milhões têm acesso ao tratamento? Pois essa é a grande questão da infecção pela HIV/AIDS desde que surgiu, né? Se de um lado a gente tem o imenso avanço em relação ao diagnóstico e ao tratamento, esse mesmo avanço que a gente percebe nessa área, a gente não pode dizer que ocorreu no controle da expansão da epidemia. Sem sombra nenhuma, sem sombra de dúvidas, houve um avanço, né? Então, na primeira década, a explosão da doença foi muito grande. O número de pessoas infectadas aumentava exponencialmente. Hoje a gente observa em muitas regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, uma tendência para queda na taxa de detecção. Mas ainda são números importantes. No último boletim epidemiológico, aqui no Brasil, cerca de 40 mil casos novos por ano, né? Aqui em Juazeiro, a última estimativa que foi recente, que a gente fez esse semestre ainda, em torno de 1 a 2 casos novos por semana, né? Então, a grande questão é o que fazer para que a gente consiga, né, reduzir a frequência e a detecção dessa doença. Ao longo de muitos anos, o principal foco do trabalho de prevenção foi o uso da camisinha, que continua sendo a estratégia mais importante de prevenção. Mas a despeito das campanhas de prevenção, né, mesmo com muitas informações acerca do uso do preservativo nas relações sexuais, o que se sabe através de algumas pesquisas é que a adesão ainda é muito baixa, né? Eu me lembro de um trabalho que o Ministério uma vez publicou, que nesse trabalho eles perguntavam às pessoas que não tinham um relacionamento fixo, né, pessoas que tinham relacionamentos sexuais eventuais, casuais, quantas dessas pessoas haviam usado preservativo na última relação sexual que havia sido casual. E naquele momento daquela pesquisa, a adesão à camisinha tinha sido em torno de 50% a 55%. Ou seja, então eles identificaram que aproximadamente metade das pessoas que têm um relacionamento sexual casual não usavam preservativo. Então esse é um ponto que precisa ainda mais ser trabalhado, porque a despeito da informação, a adesão ainda é baixa. Às vezes por não crer que realmente a camisinha seja efetiva, às vezes por achar que a infecção não está ao lado, né, ou muito próximo, quando na realidade a infecção está muito próximo de todos nós. E não só isso, né, em busca de controlar a epidemia, diversas outras estratégias de prevenção vêm ganhando espaço, né, que a gente pode conversar ainda ao longo, né, desse tempo, que como exemplo a PEP e a PrEP, né, são duas outras estratégias importantes de prevenção. Mas o primeiro ponto é realmente a baixa adesão ainda ao uso do preservativo, sendo ele o mecanismo mais importante de prevenção contra a AIDS e contra outras doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, hoje o programa Dezembro Vermelho, combate, luta contra o vírus HIV, o vírus da AIDS, e que leva a tantas infecções no ser humano que tem o vírus e não trata, porque o tratamento evoluiu muito, graças a Deus,
Hoje em dia a pessoa vive com essa doença e só se não fizer o tratamento direitinho é que vai chegar à morte. Fazendo o tratamento, essa pessoa tem condição de ter uma vida normal, como todo ser humano, e até morrer de outras coisas, como vamos morrer todos. Ninguém vai ficar aqui para contar a história, mas não morrer dessa doença que antigamente matava tão rápido e tantos jovens, né? Bem jovens mesmo. Chega nas primeiras manifestações de perguntas para o Dr. Maurício Lopes, que é médico infectologista, professor universitário e que coordena esse programa de assistência, diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas aqui no Cariri, principalmente ali no dito Hospital Estefânia Roça, né, Tasso Gereissati, com essa unidade de infectologia para tratamento HIV, hepatites e outras doenças sexualmente transmissíveis. Um alô para a Dona Mocinha da Vila Mirage, sempre ouvindo nosso programa. Obrigado, Dona Mocinha, e toda a sua família. E o Francisco do Crato, ele deseja um bom dia. Bom dia, Francisco. Gostaria de saber, Dr. Maurício, se o simples contato ou fricção de mucosa contra mucosa, mucosa, é suficiente para transmitir o HIV, Dr. Maurício? Sim, é importante a gente lembrar o seguinte, né, que durante o contato íntimo, durante o período de excitação, antes, né, no caso do homem, por exemplo, antes da ejaculação, né, na ereção peniana, já existe a liberação do líquido seminal, que é aquele líquido transparente, um líquido que faz uma lubrificação. Nas mulheres, durante a excitação, também existe a presença do fluido vaginal, e esses líquidos que servem para lubrificar e que eles começam a surgir já no momento da excitação, eles já podem conter partículas virais. Claro que a relação mantida, sem preservativo, com ejaculação, existe, isso vai cada vez mais aumentando o risco, mas não é necessário que a gente considere que apenas que haja penetração para que haja o risco de transmissão. Aqueles líquidos que lubrificam, eles podem, no contato mucosa-mucosa, transmitir sim o HIV. Muito bem, então todo cuidado é pouco. E essa pergunta do Francisco, muitos têm dúvidas, claro. Eu sou médico e tenho inúmeras dúvidas sobre contágio do HIV. Imagine quem não é, né? O público leigo. Por isso que é muito importante, quando você se expõe uma relação sem proteção, vai atender uma pessoa que está sangrando e não usa uma luva, né? Você tem que procurar essa ajuda para tirar essas dúvidas, fazer as perguntas e fazer algum teste, se for necessário, teste rápido, como o Dr. Maurício já falou. Então, procurar os médicos, né? Procurar lá mesmo, nesse local que o Dr. Maurício coordena, tem pessoas da área de saúde que são muito bem treinadas para fazer uma triagem, saber se precisa realmente fazer o teste ou não, né? São pessoas que podem dar uma informação e selecionar quem precisa realmente passar pela entrevista do Dr. Maurício. É isso mesmo, Dr. Maurício? Eu estou falando sem conhecer a causa. Lá, como você bem falou, né, toda a equipe é bem treinada, então lá mais de um profissional faz o teste rápido. E assim, qual é a política hoje mundial em relação à AIDS? É a política do teste e trate. Ou seja, quanto maior o número de pessoas que fazem o teste, melhor. Então, qualquer pessoa que busque o serviço e que diga, eu quero fazer, independente de qualquer relato no seu histórico, ela faz. Ela tem que fazer. E ela não precisa fazer só lá no serviço de infectologia, não, né? Lembrar que o teste rápido, ele é disponibilizado para as unidades da atenção primária. Então, o Ministério liberou o teste rápido para todos os postos de saúde, para que todos os profissionais da atenção primária façam, até para facilitar o diagnóstico. O primeiro passo é esse, né? A pessoa que quiser fazer, deve procurar um serviço, não só a infectologia, lá vizinha ao Estefânia, mas também a unidade básica de saúde aqui do município. Elas recebem material para que isso seja feito. E essa é a política do teste rápido, porque na hora que a gente tem o teste e eu consigo tratar, mesmo que a pessoa não tenha queixa nenhuma, eu consigo estabelecer o diagnóstico precoce, ela consegue iniciar o tratamento precocemente e diminuir a taxa de transmissão.
Muito bem. E no caso, você pode tirar dúvidas. Você pode ligar 3512-2000 para o WhatsApp ou telefone. O Dr. Maurício está aqui para responder todas as suas dúvidas sobre esse dezembro vermelho de HIV, dessa doença tão temível que antigamente matava mais, mas hoje ainda mata, infelizmente. Casos de óbito são registrados ainda, o que nos dá uma tristeza muito grande, porque é uma doença que evoluiu, mas que as pessoas não sabem que tem. E o pior, a pessoa que tem o vírus, mesmo não sentindo absolutamente nada, está íntegro, normal, saúde perfeita, mas ele pode ser um transmissor, ele pode contaminar ele ou ela, pode contaminar outras pessoas, e isso é muito grave, multiplicando o número de casos dessa doença. Vamos agora ao nosso intervalo, nosso apoio cultural com o Mila Anastácio. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Maurício Lopes, infectologista, falando do Dezembro Vermelho HIV. FM Padre Cícero. Essas empresas ajudam em nossa missão. Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em oncologia. A doutora Michele Silva, pós-graduando em terapia intensiva e fisioterapia em oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos, de forma individualizada e humanizada. Doutora Michele Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero, 1061, Centro, em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp, DDD 88 99639 0467. Rosto, sorriso feliz com beleza e arte. Seus dentes fortes e saudáveis. Cuidados do Odontoarte. Odontoarte. Do estado melhor plano odontológico. Clínicas credenciadas. Rede própria também tem. Odontoarte. Qualidade no atender. Qualquer hora, qualquer dia. Seu problema resolver. Odontoarte 2141-8400. Dr. Felipe Feitosa, mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios: Unimed, São Camilo, Apvida, Afago e Vida. Atende na Clínica Med Imagem Cariri, Rua Raimundo Machado, número 155, bairro Triângulo. Telefones 3571-8541 e 98150-2214. Dr. Felipe Feitosa, mastologista. Clínica Odontológica Top. Realizamos prótese dentária, reabilitação oral, implantes, odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. Profissionais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínica Odontológica Top. Rua São Pedro, 888, em frente ao Ponto da Moda Centro, Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 992-520106. Clínica Odontológica Top. Uma boa saúde bucal é garantia de qualidade de vida. Gastroclínica Vasconcelos. Dr. Péricles Vasconcelos, gastroenterologista, especialista nas doenças do aparelho digestivo, estômago, intestinos e fígado. Dr. José Péricles, psiquiatra e médico do sono pela USP, especialista no atendimento de depressão, ansiedade, esquizofrenia, risco de suicídio, insônia e apneia obstrutiva do sono. Realiza exames de poligrafia respiratória domiciliar e endoscopia digestiva. Gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675 Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305. FM Padre Cícero. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de saúde na sua FM. Já aconteceu, né? Você se prepara para a segunda vinda de Jesus Cristo, uma promessa dele,
e relembra a primeira vinda, que foi o Natal. Então, um tempo especial da igreja em preparação para o final do ano e, né, um novo ano que vai se iniciar bem breve com essa esperança do Natal. O assunto hoje, dentro do Dezembro Vermelho HIV, com o Dr. Maurício Lopes, médico, infectologista, professor universitário, e estamos falando justamente sobre essa campanha, Dezembro Vermelho. Você pode participar também fazendo pergunta. Dr. Maurício Lopes, o que faz essas doenças ser tão grave, quando não tratada, levar à morte? Sim. E geralmente se fala que morreu, por exemplo, de pneumonia, morreu de uma infecção intestinal que generalizou, que pegou a infecção no corpo todo e outras coisas aconteceu com a pessoa. O que o HIV faz no corpo humano que gera tantas outras infecções? Certo. Ótimo ter tocado nesse assunto. Péricles, até antes de falar especificamente desse ponto, como você falou na morte, só quero relembrar que no último boletim também, a taxa de mortalidade por AIDS na região Nordeste nos últimos anos apresentou uma curva de aumento. Então, só para a gente poder entender que, olhando para o cenário brasileiro, em relação à taxa de mortalidade e o número de casos novos, a gente vê uma queda. Mas quando a gente pega os números do Brasil e divide por regiões, o que puxou essa queda foram os números das regiões Sul e Sudeste, sendo que os números das regiões Norte e Nordeste fizeram aumentar. Então, a gente percebe um aumento na taxa de mortalidade. E parece que em idade também, né? Jovens, Sim, os casos também, novos. Isso também é outro dado epidemiológico importantíssimo, que eles pegaram e avaliaram nos últimos 10 anos, onde houve aumento da incidência do HIV conforme a faixa etária. E o que eles perceberam? Que nos homens houve um aumento importante nos homens entre 15 e 29 anos. Acima dos 29, já passando na casa dos 30 até 55, 59, houve uma diminuição. E depois dos 59, houve um aumento novamente nos homens. Nas mulheres, o aumento ele ocorreu nas mulheres acima dos 55, 59 anos de idade também. Então, são dados importantes. A gente entender que nos últimos 10 anos houve um aumento entre os homens jovens, né? E também depois acima dos 59 anos de idade. Aí, voltando à pergunta da mortalidade, é porque o HIV ele ataca algumas células do corpo, né? E a célula mais infectada ela recebe o nome de linfócito, que é uma célula que é importante no sistema imune, no sistema de defesa do corpo da pessoa. Essa célula infectada é aquela que dá o alerta para todas as outras trabalharem. Então, o HIV, quando não tratado, ele ataca essa célula, ele mata essas células. Então, a célula que é responsável por disparar o alerta do corpo, ela não trabalha. Então, todas as outras acabam também não trabalhando. E aí acontece que, ao longo de alguns anos, a imunidade vai diminuindo, até que chega um ponto onde diversas doenças infecciosas acontecem com muita facilidade. Então, as pessoas que têm o HIV que não se tratam, em média, após 8 a 10 anos, começam a apresentar o que é chamado de doença oportunista, né? Então, a pessoa começa a ter pneumonia bacteriana, infecções cerebrais, né? Doenças como a tuberculose, então, voltam a aumentar, a aparecer com muita frequência. O próprio calazar, que é bem comum aqui na nossa região, aumenta a sua frequência. Então, diversas outras doenças infecciosas surgem em virtude da diminuição da defesa do corpo. Mas isso só acontece nas pessoas que não são tratadas, né? Aquelas que não usam ou que não sabiam. Porque às vezes a pessoa tem o HIV, né? Como já viu, ela vive durante muito tempo sem nenhum sintoma. Durante esse período que ela não estava sentindo nada, é o tempo que a defesa está diminuindo. Até então, que quando ela vai descobrir, ela já se descobre a partir de muitas doenças infecciosas que aparecem. Durante esse período que ela tem a infecção e não sente nada, ela transmite. Durante a relação sexual, ela transmite. O mesmo não acontece em relação ao exame. O exame, ele acusa a infecção, sim, o período em que ele pode não acusar é um período muito curto. Ou seja, se eu tiver relação sexual hoje e fizer o exame hoje, ele não vai acusar, ele não vai mostrar que a pessoa tem infecção. Mas esse período em que ele não mostra, que a gente chama de janela imunológica, para os testes de hoje, gira em torno de 29 e 30 dias. Então, dentro de um mês, de maneira geral, a pessoa já vai saber
se ela pegou ou não infecção a partir daquela relação sexual. Então, pelo que você está nos dizendo agora, doutor Maurício, se você faz um teste rápido e dá negativo, seria bom retornar ao serviço para repetir esse exame após um mês? Importantíssimo. Então, toda pessoa que entra lá no serviço e busca fazer o teste, uma das perguntas é saber quando foi a última relação sem preservativo. Inclusive, a gente chama atenção para a relação oral, né? Porque muitas vezes a pessoa leva em consideração que ela usou preservativo porque ela lembra apenas da relação vaginal e anal, mas desconsidera a relação oral, né? Então a gente pergunta quando foi a última relação e a partir daquela relação ela faz o teste, faz outro teste com 30 dias e para que a gente dê alta com muita segurança, a gente repete novamente o teste com 3 meses depois, ou seja, com 90 dias. Se esses 3 testes são negativos, aí a gente tem segurança que daquela relação desprotegida ela não se infectou. Doutor Maurício Lopes, se falando em prevenção, você já falou bastante, fez bem foco em relação às relações sexuais sem a proteção, né? Sem a camisinha. Além disso, existe como prevenir, por exemplo, usuário de drogas injetáveis, cocaína inalada e, eventualmente, acidentalmente, com alicate de manicure, tatuagem quando o profissional não é bem competente ou bem higiênico. Fale sobre todas as prevenções, porque não é só a relação sexual, embora ela seja a principal, né? Isso é verdade. Porque o HIV não é transmitido só por relação sexual, né? É muito bem pontuado, Péricles. Ele é transmitido também através de instrumentos pérfuro-cortantes, né? Então, tudo isso que você citou, tatuagem, agulha, até alicates, ou um profissional de saúde que se fure com um instrumento durante o trabalho, todos esses materiais que são pérfuro-cortantes e que contaminados, eles têm o potencial de transmitir o HIV. Então é por isso que todos esses materiais eles têm que ser de uso exclusivo, único e descartável. Eles têm que ser materiais estéreis e descartados após o uso, né? Quando acontece uma situação de exposição de risco, seja por um instrumento pérfuro-cortante ou por uma relação sem preservativo, né, então a situação já aconteceu, a pessoa se expôs ao risco. Aí existe o que a gente chama de PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. A profilaxia pós-exposição, ou seja, a prevenção depois que acontece, ela pode ser feita dentro de 72 horas. A pessoa ela tem que procurar o serviço de saúde, então no caso aqui a pessoa procura, aqui em Juazeiro, ele é estruturado para que as pessoas procurem a UPA, certo? O serviço de infectologia, ele recebe os pacientes durante a semana também, pessoas que tenham alguma exposição de risco, de segunda a sexta, mas essa exposição ela pode acontecer durante a noite ou muitas vezes no final de semana. Né? E aí, nesses horários, e também durante a semana, né? Durante o horário comercial, a UPA está capacitada, os profissionais foram treinados, a medicação disponível também tem na UPA para que seja iniciada a profilaxia, e aí basta que ela procure dentro de 72 horas, fale sobre a condição de exposição, se foi uma agulha contaminada que ela se furou, ou se for uma relação sem camisinha. Se tiver dentro das 72 horas, é iniciada uma medicação para que ela use durante 28 dias e que ela faça o acompanhamento, como eu falei, com os exames durante 3 meses para ter certeza de que ela não se infectou. Muito bem, então, além das prevenções, tem também, vamos dizer assim, não sei se isso é chamado também prevenção, essa estratégia, exposição. É considerado como uma profilaxia. Porque muitos não têm a doença, né? E isso, quando exatamente. Tem, já é um tratamento. Já é um tratamento. Né? No caso, a pessoa ela teve uma relação sem camisinha, ela se expôs ao risco. Existe aquele risco, mas quando ela usa a medicação dentro das 72 horas, aquele risco cai muito, de forma que ela não pegue. Então, ela acabou prevenindo também. É uma estratégia de prevenção também. E essa estratégia de você que se expõe, qualquer um desses fatores que foi colocado aqui, não é só para HIV, né? Serve também para hepatite B, hepatite C, né? Isso, a pessoa, na verdade, ela é abordada, como a gente está conversando do HIV, mas aí realmente ampliando, ela é abordada em todos os aspectos, né? Então,
Na hora que ela procura, falando que teve essa exposição, como as formas de transmissão, essa forma, tanto a pérfuro-cortante quanto sexual, não é só do HIV, né? Também é a mesma via de se transmitir hepatite B, C e sífilis. Então, é feita abordagem toda para essas outras doenças. No caso da hepatite B, é avaliado se ela é vacinada ou não para hepatite, se ela merece tomar vacina. No caso da hepatite C e da sífilis, é feito o acompanhamento laboratorial, porque não existe a estratégia de prevenção para hepatite C. Existe o tratamento precoce, né? Então ela é acompanhada com os exames, caso ela se infecte, aí ela é tratada. E no caso da sífilis, a depender do risco, é considerado o segmento laboratorial e uso de medicação preventiva ou não, vai depender de cada caso. Doutor Maurício Lopes, sua experiência aqui do Cariri, porque a gente lê livros, né? Os livros nos orientam, os artigos, né? Os estudos nos orientam, mas é muito importante uma pessoa que tem prática, que vivencia isso, faz isso há muitos anos, e eu gostaria que você desse sua opinião em relação à comparação com o que a gente lê dos estudos. A sobrevida do pessoal que faz realmente o tratamento, porque a gente sabe que alguns abandonam, depois voltam a fazer, outros não faz direito, não cumpre direito, outros têm doenças que complicam a sua saúde, principalmente se a pessoa, por exemplo, é alcoólatra e tem uma doença no fígado, né, uma cirrose, se tem outras doenças infecciosas, DPOC, porque fuma e tem pneumonias, isso vai complicando também. Mas como é sua experiência em relação aos estudos de sobrevida do paciente que faz o tratamento na unidade que você coordena? Péricles, o que eu vejo está bem alinhado com o que é descrito. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida nenhuma que as pessoas, e que na realidade a imensa maioria das pessoas que fazem acompanhamento no serviço, elas se cuidam, né? A grande maioria elas realmente se cuidam. Não tenho dúvida de que as pessoas que fazem o tratamento adequadamente têm uma qualidade de vida e uma expectativa de vida semelhante à de uma pessoa que não tem HIV. Então hoje a gente vê diversas pessoas e inclusive a gente orienta que não é para abandonar nenhum dos sonhos, né? Que continuem com todos os sonhos de constituir família, de carreira profissional, tudo deve seguir em frente. E é o que a gente vê no dia a dia. A imensa maioria se cuida, toma medicação, inclusive como é um ambulatório por onde passam vários profissionais de formação, eu acho interessante muitos que passam o relato dos profissionais de formação que se passam e eles olham e dizem, doutor Maurício, caramba, eu não achava que era desse jeito. Tantas pessoas saudáveis vindo para fazer o tratamento para o HIV. Uma parcela menor tem maior dificuldade, maior resistência por não aceitar a medicação, às vezes por condições de acesso mesmo, né, de apoio familiar. Então, para essas pessoas que formam um grupo menor, realmente o controle é mais difícil. Mas o controle é mais difícil porque não conseguem aderir. Não é nem porque usem a medicação e não conseguem controlar. Porque aquele que usa adequadamente, faz o segmento, de maneira geral, tem uma sobrevida muito boa. Tem um paciente que eu conhecia há pouco tempo que ele tem o HIV há 30 anos, né, e tem uma vida muito boa, inclusive faz bastante campanha. É uma pessoa que também me ensinou muita coisa em relação à infecção pelo HIV. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, mas antes eu queria pontuar uma coisa. Por exemplo, o alcoólatra. O alcoólatra, às vezes, ele se esforça, ele fica alguns meses sem beber, mas tem recaídas. Muitos têm recaídas. Se você está fazendo o tratamento retroviral para HIV e você tem uma recaída, você deve parar a medicação, você deve continuar a medicação mesmo bebendo. Certo. Realmente o alcoolismo é um grande desafio. Inclusive o alcoolismo e algumas outras doenças. Eu converso muito com os pacientes que é mais difícil tratar essas outras doenças que estão muitas vezes associadas ao HIV do que tratar o HIV em si. O paciente diabético com HIV, inclusive eu percebo isso, a dificuldade muitas vezes deles conseguirem controlar o diabetes, porque o diabetes demanda uma mudança no estilo de vida, que é muito importante em relação à alimentação, atividade física, e eles acabam controlando o HIV, mas com dificuldade de controlar a glicemia. No caso da pessoa que é alcoólatra, né, que não consegue parar de beber, óbvio, ela precisa buscar um acompanhamento médico para poder abandonar aquela dependência ao álcool, mas é orientado que mesmo
durante o uso do álcool, que ela não pare de usar o antirretroviral. Ela tem que continuar usando o antirretroviral e avançar no seu tratamento contra o álcool. Às vezes, o que a pessoa pensa é que no dia que ela vai beber o álcool, ela não pode tomar o remédio. Mas aí o prejuízo é ainda maior. Fora do etilismo aparece a doença. Então, ela talvez tomando o prejuízo seja menor do que o do próprio álcool, que já é um grande prejuízo. Exatamente. Ela tem que continuar o tratamento, mesmo que tome o álcool e buscar abandonar o apoio médico para abandonar o alcoolismo. E quando tem outras doenças infecciosas graves, como você citou, pneumonia, cirrose, pelo vírus C e etc., faz o tratamento paralelo sem abandonar o tratamento ou tem indicações de suspender o tratamento HIV enquanto trata alguma doença? Faz o tratamento sempre a gente segue um tratamento do HIV. A gente não para as outras doenças, até porque na medida que a gente para, o vírus ele volta a aparecer no sangue e dificulta o controle das outras doenças. Então, ocasionalmente, se uma medicação usada para outra doença não pode ser usada com o remédio contra HIV, faz um ajuste, né? Até encontrar aqueles que não tem uma interação ruim, mas sempre ele deve tratar o HIV e concomitante tratar outra doença. É apenas questão de interação entre medicamentos que deve ser avaliado pelo médico, mas nunca parar o tratamento do HIV não, por nada. O nosso ouvinte, o Francisco, ele mais uma vez interage dizendo que quer saber melhor como se dá essa transmissão do HIV com esses grupos de risco que você já chegou a citar, né? Que relação sexual, mas principalmente aqueles, vamos dizer assim, que se expõem mais, talvez, do que Não, mas na verdade ele quer saber os dois tipos, né? Ele quer saber gays e lésbicas, que são homossexuais, e os heterossexuais. Se tem diferença na transmissão desses dois grupos. Com relação a como se dá o processo de transmissão, é lembrar que nas mucosas a gente tem células de defesa, que são aquelas que pegam HIV quando a mucosa é exposta. Então a pessoa tem uma relação sexual e a mucosa, ela não tinha o HIV e se expôs a fluido biológico, né, a esperma, o fluido vaginal de uma pessoa infectada. A mucosa daquela pessoa, como a gente tem muitas células de defesa, essas células de defesa elas vão captar o vírus. Elas pegam o vírus e colocam para dentro do corpo. É por isso que aquela profilaxia ela deve ser feita dentro de 72 horas, porque quando a pessoa busca o serviço dentro de 72 horas e toma um remédio, a gente muitas vezes consegue evitar que essa captação do vírus aconteça. Em relação àquela pergunta de grupos de risco, é interessante relembrar esse termo, né? Porque o termo grupos de risco é um termo que ele foi usado na década de 80, quando achava-se que existiam grupos de risco, então dizia-se que, assim, inclusive eram alguns Hs, né? Homossexuais, haitianos, então existiam pessoas que tinham risco elevado. Esse termo foi totalmente abandonado, a gente não usa mais o termo grupo de risco. Hoje se fala em vulnerabilidade, né? Então, vulnerabilidade é o conjunto de fatores que me torna mais ou menos propensos a adquirir uma infecção. Principal vulnerabilidade, relação sem preservativo, independente da minha orientação sexual, seja heterossexual ou homossexual, a maior vulnerabilidade é o não uso de camisinhas. Aí, depois dessa vulnerabilidade, vem outras vulnerabilidades, né? O uso de drogas injetáveis, multiplicidade de parceiros, relação com uma pessoa que tem uma outra doença sexualmente transmissível. Então, hoje se fala em vulnerabilidade. Mas, assim, é importante chamar a atenção que existem algumas populações-chave que têm uma prevalência do HIV um pouco acima da população em geral. Tanto que aqui no Brasil, o Brasil adotou recentemente a estratégia da profilaxia pré-exposição, ou seja, é o uso da medicação antes da exposição. Essa profilaxia ela não é feita para todas as pessoas. O Ministério ele priorizou as populações-chave, ou seja, pessoas que têm uma prevalência, uma porcentagem maior de infecção pelo HIV. Aí quem são essas pessoas dessas populações-chave que têm acesso por ter uma prevalência maior? Pessoas trans, né? Profissionais do sexo, a população HSH, que são homens que fazem sexo com homens, e casais, parceiros sorodiferentes, ou seja, um tem o HIV e o parceiro não tem HIV. Então, as pessoas que se encaixam nesses 4 grupos são pessoas que, além das estratégias de prevenção que a gente tem falado, também ao buscarem o serviço de saúde são avaliadas
pode ser que elas possam fazer uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. O uso contínuo de um remédio para diminuir a chance de se infectar quando ocorre a situação de risco. Muito bem, então tem essas duas profilaxias, né? Pré-infecção e após exposição, até 72 horas mais ou menos? Até 72. Passou de 72, a gente só faz o acompanhamento com os exames para ver se a pessoa se infectou ou não e fazer o aconselhamento. Muito bem, são as informações do Dr. Maurício Lopes. Dr. Maurício, lá no Estefânia o pessoal lhe procura e toda a equipe lá. Mas uma pessoa que queira lhe encontrar em outro local, porque por algum motivo você não está lá, onde mais se encontra o Dr. Maurício para tirar dúvidas, fazer uma consulta sobre esses temas que estamos falando, não só HIV, mas diversas doenças infecciosas? Os atendimentos que eu faço, né, onde seja possível esse contato para orientação e atendimento mesmo, são, como você já falou bem, né, bem dito aqui no Estefânia, no SAI. Então, além de mim, existe toda uma equipe que pode dar uma série de outras orientações. Então, lá eu fico 3 vezes por semana e tenho atendimento também a nível de consultório, né, que fica ali na Lagoa Seca, no Doctors, caso também alguma outra pessoa queira procurar em outro... Doctors Cariri. Isso, na Lagoa Seca. Lagoa Seca, né? Doutor Maurício, o paciente que, vamos dizer assim, se expõe ou que, por ter uma forma de viver um pouco diferente da maioria das pessoas, talvez tenha vergonha de se expor, de falar que fez uma determinada relação sexual sem proteção, mas tem vergonha de dizer como foi o tipo de relação, ou o usuário de droga quer esconder o máximo para talvez o pai, a mãe não descobrir, etc. Qual a mensagem você manda para as pessoas e até para as famílias, né, para entender essa situação desse jovem que tem vergonha e não quer mudar a sua vida, portanto não quer se expor? Qual a mensagem para as famílias sobre essa questão tão frequente de usuários de drogas e de comportamento sexual variado? Primeiro, acho que a primeira mensagem é a gente lembrar que o HIV ele não respeita condição social, não respeita escolaridade, não respeita orientação sexual, não respeita a condição de vida de qualquer pessoa. Então, é entender que o HIV, ele está presente na vida de todos nós. O grupo de risco é ser humano, né? Isso, exatamente. Foi humano, você tem o risco de ter o HIV. Outro ponto é entender que as pessoas que vivem com HIV são pessoas que vivem com HIV semelhantes a todas aquelas que não vivem com HIV. Na realidade, não existe a distinção. O que existe é que a pessoa que está com HIV, ela foi motivada agora a ter um cuidado maior com a sua saúde, ter atenção, mas que vive normalmente como diversas milhares de pessoas que não têm HIV. O outro ponto é lembrar que é importantíssimo que cada pessoa faça uma reavaliação dos seus riscos, das suas vulnerabilidades e busque um serviço de saúde para fazer o teste o mais rápido possível. Porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Tendo em vista que é um tratamento hoje bem efetivo, bem tolerado, não se justifica a gente ainda encontrar, infelizmente, muitas pessoas que descobrem a doença com uma condição muito avançada, né? Então, quanto mais precoce, melhor, sendo que a pessoa deve avaliar os seus riscos. Então, eu costumo dizer assim, se teve uma relação sem preservativo alguma vez na vida, faça o exame. Se houve algum acidente com material pérfuro cortante, e isso incluindo, inclusive, não só drogas ilícitas, o uso de drogas ilícitas, né? Qualquer pérfuro cortante. O uso de alicates, como a gente tinha conversado de outra vez aqui, lembra? O alicate não deve ser compartilhado. Por exemplo, né, num salão de beleza, cada pessoa tem que ter o seu alicate, levar para o salão. Ele não deve haver aquele compartilhamento de alicates. Então, cada um avalia seus riscos e busca o serviço para poder fazer e entender que um dia nós conseguiremos avançar mais ainda no controle dessa infecção.
Que coisa boa, né? Informações precisas, seguras, isso é muito bom. Esse é o objetivo do nosso programa, trazer realmente profissionais que entendam do assunto e possam transmitir com segurança, com veracidade, as informações para a população saber e as famílias, né, se abrirem a mente, deixar o preconceito de lado e ajudarem todas as pessoas que estão nessas situações de vulnerabilidade, que devem buscar atendimento médico. Portanto, o Dr. Maurício deixou bem claro aqui que quanto mais rápido o diagnóstico, melhor para o portador da doença e para ele não transmitir a doença para outras pessoas, né? Quero agradecer ao Mila Anastácio, a você ouvinte e ao nosso convidado, Dr. Maurício, por mais uma vez ter vindo aqui nos dar essas informações. Obrigado também, Périx, e um bom domingo, acho, para todo mundo, né? Que todos consigamos avançar aí nesse controle e viver sem barreiras, né? Respeitando cada decisão e orientação de vida que cada um deva tomar, ou seja, vivermos em equilíbrio e em harmonia sem preconceitos. Esse é o principal motivo, acho que o impacto que o HIV trouxe para o mundo. É uma vida sem preconceitos, entender que cada um tem a liberdade de tomar suas próprias decisões. Muito bem, então com essa mensagem do Dr. Maurício Lopes, viver, buscar a felicidade, buscar a saúde, mas buscar uma razão, né? Um sentido da vida sem preconceitos, sem julgamentos, né? Ninguém pode julgar ninguém, só Deus, né? Então essa foi a mensagem principal do Dr. Maurício Lopes, que a Rita agradece e convida vocês a estar sempre conosco. Daqui a pouco a missa aqui, diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero, toda a programação. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com mais um Dicas de Saúde, cirurgia torácica,